Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta manhã, neste sábado. Amém, glória a Deus. Dia 4 de 2 de 2017. Amém. Para nós, repito, é um motivo de alegria nós estarmos aqui abrindo este vídeo. Amém, glória a Deus. E estamos alegres com esse Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por mais um dia que Ele tem concedido, que estamos vivos. E nós vamos ler o Salmo 129 que diz: a igreja é perseguida, mas não é destruída. Esse salmo diz: a igreja é perseguida, mas não é destruída. Amém, glória a Deus. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Seja confundido e torne atrás todos os que aborrecem a Sião. Amém? Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião. Quem é o Sião? Somos nós, os que cremos em Jesus Cristo, os que cremos na palavra de Deus, os que guardamos no coração a palavra, os mandamentos, a fé em Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos que aborrecem os filhos de Deus, todos os que angustiam o coração do Filho de Deus, serão confundidos. Todos os que perseguem, Jesus Cristo manda nós orarmos pelos que vos perseguem. Jesus Cristo manda nós orarmos por aqueles que nos enlaçam. Orai por eles. Pede que Deus tenha misericórdia das suas almas, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. E nós somos perseguidos, porque nós somos a igreja de Jesus aqui na terra. Mas nós não somos destruídos. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja como a erva dos telhados, que se seca antes que o arranquem. Seja como a erva do telhado, que seca antes que o arranquem, com o qual o segador não enche a mão, nem o que a ter ata os feixes enche. Então, ai daquele homem, ai daquela mulher, ai daquele grupo, ai daquele povo, daquela corporação que se juntam para perseguir a igreja de Deus. Porque a Bíblia é bem claro que diz assim: seja como a erva dos telhados, que seca antes que o arranque, com o qual o segador não enche a mão, nem o que ata o feixe enche o braço. Nem tão poucos que possam dizer: a bênção do Senhor seja sobre vós. Não vos abençoamos em nome do Senhor? Nós, a igreja de Deus, somos abençoados pelo próprio Deus. Somos abençoados pelo Criador dos céus e da terra. E por causa desta bênção e por causa dessa promessa que eu e você, a igreja de Deus, por causa dessa fé, dessa esperança, dessa crença na palavra de Deus,
que muitas das vezes nós somos perseguidos, sofremos perseguição, sofremos angústias desde a nossa mocidade. Mas o salmista diz: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Sabemos nós que o rei Davi, antes de ele ser rei, antes de ele estar no centro da vontade de Deus, ele foi perseguido. Nós sabemos que muito cedo esse homem foi escolhido por Deus. Cremos nós que desde o ventre materno da mãe dele, Deus já tinha escolhido ele para ser o rei de Jerusalém, para ser o guia, o pastor, aleluia, daquele povo. Mas antes de ele, como eu já disse e falei, assumir o seu posto, assumir a sua bênção, ele foi angustiado. Ele teve que enfrentar os Golias. Ele teve que enfrentar muitas dificuldades, sem a qual, se Deus não tivesse com ele, ele nunca teria tido êxito nas suas lutas. A igreja de Deus tem êxito, tem vitória, porque no coração dela, no coração dele, tem aquela fé que agrada o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar o coração de Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador daqueles que buscam. Amém? Glória a Deus. Nós sabemos que desde o princípio da fundação do mundo, a igreja de Deus, ela é perseguida. A Bíblia fala de um grande perseguidor chamado Faraó, que perseguiu a igreja de Deus de uma tal maneira que foi rebelde à voz de Deus. Ele perseguiu o povo de Deus até o seu último fôlego, até a sua última respiração. Ele e o seu exército perseguiu a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela sofreu perseguição, não foi 1 ano, 2 anos, nem 3 anos, mas foram 430 anos ali sobre a perseguição de Faraó. Mas graças a Deus que ela não foi destruída. Deus deu vitória à sua igreja, aleluia, levando para o deserto e ali formando o seu povo santo, a Sião, a Israel. Amém, glória a Deus. Muitas foram as perseguições que o povo de Deus sofreu aqui na terra, inumeráveis. Muitas foram as perseguições, mas nunca alcançou os perseguidores. Sabe por quê? Porque o próprio Deus é que está com a sua igreja, protegendo, guardando, livrando de todos os males. É o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, que estava ali com Moisés e aquele povo. E quando esse Deus está com a sua igreja, é em vão os perseguidores tentar alguma coisa. Por quê? Porque aquela igreja está predestinada à vitória, ao sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. Se ela permanecer fiel, ela sofre perseguições, mas ela não é destruída, porque Deus está com ela. Deus está com ele. É por isso que Deus merece todo louvor. Esse Deus merece toda a glória. E Ele abençoou o seu povo. E Ele tem abençoado o seu povo aqui na terra. Ela passará
ela passa por perseguição, mas ela não é destruída. Por isso que nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor a esse Deus maravilhoso, a esse Deus criador dos céus e da terra. Amém, glória a Deus. Se você ou eu estamos passando pela perseguição, cremos que faz parte, mas nós nunca seremos destruídos. Sabe por quê? Porque Deus nos abençoou eternamente. Eternamente. Amém? Por esse motivo, por essa razão, nós temos que dar glória a esse Deus. Dizer: Deus, estamos passando por perseguição, estamos passando por lutas e adversidade, prova da nossa fé, como teu povo sempre passou. Imaginamos a vida de Noé, aquele homem sozinho que encontrou graça aos olhos de Deus, no meio da sua geração, um mundo ímpio, injusto, maligno. Imaginamos como aquele homem vivia e quiseram destruir ele, com certeza. Quiseram, mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus, o autor da vida, o autor da morte, o autor do livramento, do socorro, o autor da bênção e da maldição. Então o segredo da igreja é andar com esse Deus maravilhoso. Nunca esquecer esse Deus. Nunca esquecer jamais esse Deus, a fonte, o autor da vida. Eu amo, eu adoro esse Deus, porque eu sou perseguida, mas eu não sou destruída. Sabe por quê? Porque Deus está no meu coração. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. A sua palavra é maravilhosa e por isso ele merece toda a honra, toda a glória. O Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Mas ai dos ímpios! Ai dos ímpios! Ímpio é aquela pessoa que não tem temor a Deus, que anda segundo o mau propósito do seu coração. Ai dele e ai dela, porque é o próprio Deus que cortará a sua corda. E quando alguém cai na mão desse Deus, meu irmão, minha irmã, eu não queria estar na pele dele, eu não queria estar na pele dela quando essa alma cai na mão desse Deus. Ai dele, ai dela. É por isso que nós devemos converter a esse Deus. Ele cortou as cordas dos ímpios. Quando Deus corta a corda dos ímpios, já era. Já era. Porque o que ele faz, ninguém pode desfazer o que ele faz. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que ele falou, ninguém pode desfazer. Seja confundido e torne atrás todos que aborrecem a Senhor. Aborrecedores de Deus, os que aborrecem a Deus, os que aborrecem a esse Deus maravilhoso serão confundidos. Nós não devemos aborrecer o coração desse Deus. Nós devemos agradar o coração desse Deus. Amém? Agradar o coração desse. E agradar o coração desse Deus é ter um coração convertido, um coração temente, um coração aquebrantado, um coração bondoso, um coração generoso, um coração cheio de fé e de esperança no seu Filho amado
Jesus Cristo, que vive e reina por nós. Eles serão confundidos, ai dele. Eu já vejo, já contemplo o desespero do ímpio. Ele gritando, ela gritando desesperadamente. Isso não é uma novela, isso não é uma lenda. O ímpio que aborrece a Deus, ele passará por grandes tribulações, por grandes aflições. E quem socorrerá ele? Por quê? Porque ele aborrece a palavra de Deus. Ele persegue a igreja de Deus. Ele persegue o povo de Deus. Ele persegue a obra de Deus. E ai dele, ai dela, porque virá sobre ele, sobre ela, tribulação tal qual jamais está escrito, né? Porque é o próprio Deus que enviará para ele e para ela a tribulação. E quando é vinda do coração de Deus, ai dele e ai dela. Vejo, consigo imaginar o semblante de desespero, de aflição e de angústia, pedindo socorro, porque o ímpio ele pede socorro. Só que ele não pede socorro de Deus. Ele não pede auxílio de Deus. O Deus verdadeiro que pode socorrer ele. Pelo contrário, ele despreza esse Deus. E vai chegar o momento, e vai chegar a hora em que ele vai precisar desse Deus. Em que ele vai necessitar desse Deus, mas vai ser tarde demais. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja. Veja o desespero de Faraó. Veja o desespero desse homem, desesperado. Não é novela, não é lenda, é fatos reais. Consigamos imaginar o semblante dele afogado naquele mar vermelho com aqueles seus exércitos. Quando o mar se fechou e ele desesperado, desesperado, assim é com os que perseguem a igreja de Deus. Porque é o próprio Deus que corta a corda dos ímpios. Então, para esse Deus, nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Porque a igreja, ela passa por perseguições, mas ela não é destruída, porque as suas raízes, as raízes de Deus. Porque ninguém pode cortar as raízes dela, porque ela tem o Deus de Israel no seu coração. Seja como a erva do telhado que se seca antes que se arranquem, com o qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes. Esse será o destino dos perseguidores da igreja. Coitado deles, coitada delas. Eu tenho pena, eu tenho dó, eu tenho misericórdia do ímpio. Eu não queria estar na pele dele e nem na pele dela, porque ele luta contra o próprio Criador dos céus e da terra. E ninguém, por mais louco que seja, pode lutar contra esse Deus e vencer. Porque ele é o Senhor dos exércitos. Ele nunca perde uma batalha. Nunca, jamais ele perde. Porque ele é o vencedor dos vencedores. E todos que estão com ele são mais do que vencedores em Jesus Cristo. Amém? Então, para esse Deus, o Deus Todo-Poderoso, nós só temos algo a fazer: lhe dar louvores, lhe dar glórias, lhe dar honras, toda exaltação, porque a igreja é perseguida, mas ela nunca será destruída. Jamais.
Jamais. Pelo contrário, os que perseguem, que são mais fortes do que a igreja, os que perseguem serão destruídos. É o contrário. Então nós louvamos esse Deus, embora Deus permita a perseguição, porque nós percebemos que Deus sempre permite a perseguição, a contrariedade, mas a igreja nunca será destruída. Só os ímpios é que serão destruídos. Os ímpios serão cortados as suas cordas. Eles serão como a erva do telhado que se seca antes que o arranque. O Senhor é justo e cortou a corda dos ímpios. Eles serão confundidos e torne atrás todos os que aborrecem. Todos os que aborrecem. É o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. Por quê, irmã? Porque Ele é o Deus que criou os céus, a terra e o mar, e nos formou da terra e soprou em nós o fôlego de vida. E se nós estamos vivos é por causa dEle. E se nós estamos mortos também é por causa dEle. E se nós ressuscitamos é por causa dEle. Tudo foi Ele que criou. Se nós falamos é por causa dEle. Tudo foi Ele. Tudo que existe é por causa desse Deus maravilhoso. E tudo que não existe também. Ele é o autor de tudo isso. É por isso que Ele merece toda a honra. O Deus da Bíblia. E é porque Ele é a nossa vitória. O Senhor Jesus Cristo. Na qual nós rendemos toda a honra. Então, se nós estamos sofrendo perseguição, sabemos que seremos perseguidos, com certeza, mas jamais seremos destruídos, com certeza. Por quê? Porque Deus nos predestinou para a vitória, para o êxito e para a bênção. Cremos nós. Se nós continuarmos com essa confiança inabalável no Senhor, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 126, louvado seja o nome desse Deus para todos sempre.